Olá, começando mais um programa Entrevista aqui na TV Câmara. Nosso convidado a participar hoje do programa, o vereador professor Adinho. Primeiro, prazer tê-lo aqui na programação da TV Câmara, professor. Prazer é meu, estava esperando já há algum tempo para que fosse convidado e estou à disposição. Professor, vamos começar falando justamente, primeiro, vamos uma análise sua a respeito do quadro político. Nós temos um período eleitoral em que tivemos José Ivo Sartori, eleito como governador do estado do Rio Grande do Sul, Dilma Rousseff na permanência na presidência da República, e a própria representatividade da região hoje é algo bastante discutido. Como é que o senhor vê o resultado, a forma como nós saímos desta eleição 2014? Olha, se reproduziu o que alguns anos atrás já tinha acontecido entre o candidato Brito e Olívio, e acabou se elegendo o candidato Rigoto, do mesmo partido que aconteceu agora com o atual governador José Ivo Sartori. Houve uma polarização de Tarso e da Ana Amélia, e correndo por fora, de novo, o PMDB conseguiu se eleger, e com bastante folga, diga-se de passagem. E a eleição da presidente Dilma já não foi mais tão tranquila como tinha sido antes, e acredito que marca um novo momento da oposição em termos de Brasil, com o senador Aécio Neves. Acho que é um momento de a situação pensar em algumas coisas que estão dando errado no Brasil inteiro e reaver isso, senão certamente na próxima eleição talvez não tenhamos o Partido dos Trabalhadores no poder. Mesmo não sendo o seu partido PPS, nós temos duas posições de um partido que é o PMDB, no Rio Grande do Sul, e o PMDB nacional. O senhor acredita que essas posições ainda existam, essas diferenças? A gente fala muito da reforma política. O senhor acha hoje é necessário, não é, na sua opinião? Não? Eu entendo que sim, porque é muito estranho tu falar de um... Não vou falar em PMDB, mas quero falar do meu partido, um Claro. PPS daqui com PPS de lá. As diferenças que existem dentro do mesmo partido. É difícil de tolerar isso, né? Porque é o mesmo partido, em tese teria que ter uma regra geral. Eu acho que tem que haver uma mudança política, né? E está mais do que na hora. Acho que a verba pública de campanha é necessária. Hoje existe uma discrepância muito grande nas possibilidades dos candidatos já via financeira. Então, hoje uma campanha para deputado estadual, se não tiver R$800 mil, no mínimo, para largar, tu não te elege, sabe disso. Deputado federal, tu vai a 1,5 milhão, 2 milhões. Então, isso diferencia direto já, né? O ideal seria dar um tempo para cada um falar, independente de valores financeiros, e cada um vender a sua proposta e o povo decidir. Mas isso está longe de ser feito. Até porque essa questão econômica tem um peso muito grande, realmente. Né? Enorme. Hoje se elege a deputado estadual, federal e senador, governador, quem tiver muito dinheiro. Eu não vi nenhum candidato nanico com pouco investimento se eleger. Isso é uma coisa extremamente fora da realidade. E, infelizmente, aqui em Pelotas, numa próxima campanha de vereador, a gente já vai ver isso. Né? E já teve, nessa anterior, valores muito altos para vereador, mas o povo escolhe. E nós temos que respeitar. Por falar em povo escolhe, nós saímos de uma eleição em que, na gestão passada, tínhamos 2 deputados estaduais eleitos de forma direta. Né? Do transcorrer aí do mandato, houve a possibilidade do Nelson Harter assumir também como deputado, naquela época era como suplente. Fernando Marrone ficou como primeiro suplente, assumiu durante um período também. Mas nesta eleição saímos com uma deputada eleita de forma direta. Por composições é possível até que outros assumam, mas de forma direta, uma deputada. Como é que o senhor vê essa questão de representatividade? O que isso pode trazer
de implicações. É possível que nós tenhamos mais, menos? Como é que o senhor vê essa questão? Olha, eu lastimo, porque eu acho que Pelotas poderia e deveria ter, no mínimo, 3 a 4 deputados estaduais, 2, 3 federais. Tem potencial para isso, tem voto para isso, a Zona Sul, mas se fala muito aqui, a própria imprensa apoia essa ideia, mas na prática não se configura. Muita gente veio a Pelotas buscar votos em Zona Sul e leva. Eu me lembro, eu fui a Brasília uma vez como presidente da Comissão de Educação da Câmara, tivemos uma reunião com o presidente nacional, lá no Congresso Nacional, deputado Carlos Abicalil, do PT do Mato Grosso, e ele nos dizia que, na época, haviam 120 produtores rurais, deputados federais, 95 médicos e 6 professores. Isso mostra bem a falta de representatividade e a dificuldade, depois que tu tem, de implementar políticas de educação. É difícil, tu não tem representatividade, como é que tu age? Durante essa semana, inclusive, conversando com o provedor da Santa Casa, o doutor Roberto Penteado, ele dizia, poxa, lá na outra metade tem 30 deputados federais, cada um tem possibilidade de 15 milhões de emendas. De forma direta, hoje nós não temos nenhuma, mesmo que se conteste, a emenda parlamentar é válida, não é válida, mas ela é uma realidade, ela existe. Ela existe. Hoje, Pelotas, com a não eleição do Fernando Marrone, perde um importante valor, né, que já estava vindo para a Zona Sul, e eu lastimo, sinceramente, porque eu sou político de Pelotas, eu quero o bem da minha cidade, independente de quem fizer. Acho que para Pelotas foi uma perda significativa a não eleição do Marrone. Eu acho que ele estava já começando a fazer um trabalho junto com o prefeito Eduardo Leite e estava trazendo bons resultados. Eu acho que nós temos que aplaudir isso. Independente de quem estiver na prefeitura ou como deputado, o que for bom para Pelotas, nós temos que aplaudir. Eu trabalho com uma pauta positiva sempre. Eu não quero que dê errado. A eleição para prefeito é daqui a 2 anos e acho que nós temos que respeitar a opinião das urnas. Hoje o nosso prefeito é o prefeito Eduardo Leite e o deputado federal era o Marrone. E acho que estavam muito bem, acho que os dois estavam se acertando para o bem de Pelotas. Eu lastimo profundamente a não eleição do Marrone. O senhor mencionou um aspecto, nós estamos com a gestão do prefeito Eduardo Leite, que está praticamente chegando ao 2º ano, a metade do mandato. Como é que o senhor tem analisado a gestão do prefeito Eduardo Leite, né? Sendo que a gente, em muitos momentos, nota que o senhor reconhece o que está sendo feito, mas não deixa de cobrar também, em alguns momentos, né? Principalmente por ter uma ligação muito forte com a zona rural. Como é que o senhor tem analisado até esse momento? Olha, eu converso com o prefeito sobre isso e já disse a ele uma vez que achava que o governo era lento, estava lento. Eu vejo hoje uma mudança. O governo tomou algumas atitudes na área rural que eram imprescindíveis já há algum tempo, trocou 5 subprefeitos da zona rural e esses têm dado uma resposta altamente positiva em muito pouco tempo. Era isso que se queria. Na cidade também foram mexidos em áreas importantíssimas, que também está se fazendo notar. Então, geralmente os governos começam um investimento firme a partir de 1 ano e meio, 2 anos de mandato. Eu espero e acho que o prefeito tem tempo de ainda fazer um excelente governo. Acho que tem coisas importantíssimas para a cidade que foram feitas e foram feitas por ele, tais como a questão dos camelôs, a retirada deles do centro, a retirada dos trailers de locais públicos, o estacionamento rotativo e agora nós vamos para a 4ª ação que eu considero importante, que é a licitação do transporte coletivo, que vai dar condições à zona rural hoje que paga 16, 14, 15 reais a pagar 2,80. Isso aí inclui a colônia definitivamente como integrante da cidade, né? Coisa que há muito tempo não se via.
os próprios idosos da zona rural eram pessoas que não tinham os direitos que os nossos daqui. A gente, nesse governo, conseguiu avançar muito. Então, eu vejo esses 4 tópicos importantes, ninguém fez, ninguém quis fazer estacionamento rotativo, o prefeito Eduardo fez, ninguém queria mexer com os camelôs, o prefeito Eduardo mexeu, ninguém queria tirar os trailers, embora todo mundo soubesse que era ilegal. Essa prefeitura fez, teve a coragem de fazer, e agora nós estamos tentando, quando terminar o dissídio da categoria dos trabalhadores rodoviários, nós vamos fazer a licitação do transporte coletivo urbano e rural. Um processo que vinha sendo emperrado também pela questão jurídica, né, professor? Porque licitação vai para a justiça, contestação, porque é um processo muito difícil, tem muitas amarrações para poder se concretizar também. Né? É exatamente por isso que esse governo tratou com muita atenção isso, porque já tinha havido problema no governo Marrone, no governo Feta, exatamente, que não incluiria a zona rural, diga-se de passagem, e que agora foi incluído. Então, tem sido feito todo um processo debatido, claro, e agora, depois que se resolver essa questão do transporte coletivo em Pelotas, nós vamos partir para a licitação e a gente espera que se resolva essa questão, que eu acho que está precisando. Juridicamente é quase impositivo isso, e politicamente é uma vontade do prefeito, sim, que se resolva isso. A questão da retirada dos trailers, há uma cobrança ainda em relação à concretização do projeto dos parques lineares. O senhor tem conversado com ele sobre esse aspecto ou não ainda? Espera acontecer? Como é que o senhor vê essa questão? Não, eu acho que o governo ele tem andado dentro do que é possível, andar no tempo e no prazo normal. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, mas é num momento subsequente a toda essa discussão, a toda essa problemática que teve dos trailers. Hoje o que eu vejo é que a maioria das pessoas que trabalhavam com trailers estão muito felizes com a nova realidade. Eu tenho ido nos trailers, eu converso com as pessoas e eu vejo que estão hoje muito melhores alojados do que antes. Tranquilo, não tem... Tu anda pela cidade, vai fazer um lanche em qualquer lugar, o trailer é em muito melhores condições do que era antes. E eu não vejo gente reclamar mais. É que toda mudança, ela impõe uma reação de quem tem que mudar. Isso é na educação, isso é na saúde, isso é em tudo. Tá? E acho que Pelotas teve de volta um espaço que tinha sido surrupiado por pessoas que acham que o espaço público tem dono. E não tem, a gente sabe disso. Agora, tudo isso teve uma atitude muito corajosa do governo Eduardo, que ninguém quis fazer antes. Né? Essa é a grande realidade. Todo mundo achava isso, mas na hora de fazer, passava a bola para o outro, que também não fazia, e passava a bola para o outro, assim nós estávamos indo. Então, eu considero essas 3 ações que eu te falei, estacionamento rotativo, a retirada dos camelôs e a retirada dos trailers, uma atitude altamente corajosa e produtiva para o bem da cidade de Pelotas. Estou conversando com o professor Adinho, o vereador professor Adinho, nós vamos para o intervalo, depois vamos justamente falar de uma matéria bastante polêmica, que foi a atualização da planta de valores, e as suas ações, ou seja, esse contato no dia a dia que o senhor tem com a zona rural, os pleitos e o que está acontecendo, o que se projeta daqui para frente. Mas o programa Entrevista prossegue depois do intervalo aqui na TV Câmara. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. A
Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis. Podem se matricular e os meus documentos eu vou tirar. Com nome e sobrenome eu garanto os meus direitos. Eu tenho direito de ter os meus documentos. Eu tenho direito de trabalhar com carteira assinada. Eu tenho orgulho do meu nome. Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha! O registro de nascimento é um direito que dá direitos. As atividades e discussões do Poder Legislativo você acompanha durante a transmissão das sessões ordinárias. Terças, quartas e quintas-feiras, às 8h30 da manhã, ao vivo aqui na TV Câmara. Você pode mudar a história de uma vida. O Instituto Ver é uma ONG que estimula e reabilita gratuitamente a visão infantil. Colabore. A cultura brasileira é feita por quem está no palco e por quem está nos bastidores, por quem brilha em frente às câmeras e por quem trabalha atrás delas. É feita por quem sonha alto e por quem voa alto, por quem pinta telas e também por quem pinta faces. É feita da energia de quem dança e de quem faz da parceria movimento, por quem constrói mundos e por quem transforma o seu mundo em arte. É feita por milhões de trabalhadores da cultura que podem e devem planejar o futuro e fazer do descanso dias especiais. Retorno com o programa Entrevista aqui na TV Câmara, estamos conversando com o professor, o vereador professor Adinho. E eu justamente deixava para a gente começar esse bloco uma questão que durante 20 e poucos dias mobilizou a discussão na Câmara, que foi a nova planta de valores do IPTU, enviada pelo governo municipal. Como é que o senhor viu essa questão, já que também concordou com algumas coisas, divergiu com outras, como é que o senhor viu essa... E hoje se cria uma grande expectativa, se dizendo que foi apressado de um lado, dizendo que a população vai sentir o impacto de outro, mas a defesa de que era necessária essa atualização. Como é que o senhor vê essa questão do IPTU, professor? Primeiro que desde 2009 não era atualizado. E todo mundo sabe, e os que criticam querem que o governo melhore o serviço. Só que para melhorar o serviço, tu precisa arrecadar, precisa ter dinheiro. Então, aí tu aumenta o IPTU e aqueles que criticavam que o governo não fazia, votam contra o IPTU exatamente para ele continuar não fazendo, ou ter dificuldade de fazer. Parece que as eleições de 2016 já iniciaram. Completa falta de coerência, porque se eu quero que o governo invista em vilas e bairros na zona rural, eles sabem que o governo precisa arrecadar. Muito bem, o governo faz um trabalho altamente técnico, competente, dito por todos aqui na casa. Aí as justificativas são as mais estranhas. Por exemplo, teve gente dizendo que o governo precisava ter levado esse projeto para casa em março. Ora, se tivesse chegado em março, nós não teríamos mais IPTU. Seria uma fila de isenções que de março até agora daria para todos os segmentos vir aqui reclamar e pedir isenção. Então, não tem, eu acho que foi na época certa, né, foi dado todas as oportunidades para os vereadores se posicionarem, esclarecerem, e votou a favor, e felizmente foi aprovado, aqueles que, no meu entender, sabiam que era importante isso, que Pelotas precisava de uma atualização. Muitas pessoas terão os seus valores reajustados para menos, se é esse o termo.
né? E aí ninguém fala nada. Agora, acho que vai ser tributado realmente quem tem que ser tributado. Nós tínhamos casas em Pelotas valendo R$1,5 milhão com valor de 80 mil, 100 mil reais. E o governo não tabelou no pico, tabelou numa média bem tolerável, né? E acho que foi muito bem feito o trabalho. Acho que houveram isenções demais, para o meu gosto. Eu me posicionei frontalmente contra as isenções para as categorias patronais. Eu acho que nós não poderíamos abrir mão de R$1 milhão ano em nome da Associação Rural ou do CDL. Podem pagar, né? Isso daria, levando para a zona rural, 4 retroescavadeiras e um trator por ano, coisa que a gente sabe da necessidade que tem e da briga que é dos administradores rurais para poderem trabalhar com o que precisam, né? O senhor chegou a manifestar isso, inclusive, no momento de votar. O projeto é bom, eu voto, apesar de discordar com esta isenção. Gostaria que fosse votado por artigo, que eu votaria contra. Mas foi apresentado num acordo um projeto em bloco e eu achei que era importante para Pelotas essa arrecadação do IPTU. Eu acho que nós veremos isso em seguida com uma melhoria de condição de serviço para a cidade muito grande. Por sinal, esta também foi a reclamação de algumas áreas da cidade, até áreas que têm um poder aquisitivo razoável, de ter moradores com poder aquisitivo razoável, a questão também venal, o valor de venda dos imóveis bastante consideráveis, mas o pessoal reclamava desta contrapartida. O senhor acha que isso o governo tem como garantir essa contrapartida com a melhoria da qualidade de serviço, como o pessoal do Recanto de Portugal, em que o morador se identificando como da Associação de Moradores, não reclamava tanto quanto do valor, mas sim da contrapartida do município? Quando a pessoa quer votar contra, o que não falta é argumento. Eu acho que o governo vai responder com absoluta eficácia a isso, porque nós também sabemos, quem é do governo sabe que tem problema. Nunca ninguém veio aqui dizer que a cidade está perfeita, longe disso. Nós passamos por... Eu recordo que o senhor chegou a utilizar no momento da tribuna, neste momento está difícil ser situação, Exato. Em virtude da cobrança que estava realizando. O mais fácil é tu ser bodoque, ser vidraça não é fácil. Ser governo não é fácil, né? Então a gente tem que admitir as coisas quando está errado, mas também nós temos que valorizar quando as coisas dão certo. O que não dá para ser é oposição constante, porque aí tu vira oposição contra a cidade. Tu está dando um tiro no pé, né? Eu quero brigar para que Pelotas dê certo, independente de ser o prefeito Eduardo. Se fosse o prefeito Marrone hoje, a minha postura seria exatamente igual. Trabalho para melhorar a cidade de Pelotas. E eu quero fazer críticas que somem para a cidade. Eu não venho para cá, para a Câmara, fazer crítica que não vai dar em nada. Só para mostrar a minha posição, eu tenho que somar. Eu tenho que dar olha, eu estou criticando, mas o que eu faria? Qual a solução para isso? É isso que eu acho que é importante, que a Câmara tem que somar para o Executivo. Não é só detectar problema e não se dá solução. Eu quero ter uma agenda propositiva, positiva para a cidade. Então, é isso que eu acho que nós temos que fazer. Nós temos que vir para cá. É bom para Pelotas, independente de quem esteja no governo, vamos votar favorável. Por falar em agenda propositiva, o senhor segue com duas áreas bastante fortes do seu mandato, que é a questão do contato com a zona rural e a educação. Na zona rural, esse contato é no dia a dia? Como é que acontece para que as pessoas entendam? Porque, sistematicamente, a gente sabe que o senhor está em reuniões, conversações. O que tem vindo dessa zona rural? Eu acho que nós mudamos drasticamente a relação do eleitor da zona rural com a Câmara. Antigamente, o que se fazia? O candidato de 4 em 4 anos, ele ia na zona rural num domingo, onde tivesse futebol, perto das eleições, pagava uma cervejada, uma linguiçada e achava que isso transformava ele em vereador da zona rural. Isso acabou.
Desde 2000 e a data que eu me elegi, 2005, nós fizemos um cálculo aqui no gabinete, eu já fui mais de 1.700 vezes na zona rural. Por que dá para fazer esse cálculo? Porque eu vou, no mínimo, de 3 a 4 vezes por semana na zona rural. E ainda não conheço algumas zonas. Tá? Por que eu vou lá? Porque a dificuldade deles virem aqui à cidade é enorme. Então, eu tenho que ir lá, o meu gabinete vai lá, de bar em bar, de boteco em boteco, quando está chovendo para ver o problema, quando a situação está ruim, eu tenho que ir lá, eu tenho que me expor. Eu sou da base do governo, eles querem me ouvir, eles querem me pedir, né? Eles têm necessidade de tudo na zona rural. Né? Tudo é difícil para o homem que mora na zona rural. Transporte coletivo, havia uma discrepância brutal entre o rural e o urbano. Nós conseguimos resolver com a lei da gratuidade do idoso, com a lei da gratuidade do portador de deficiência permanente ou que esteja passando por um problema. Tal como a pessoa hoje pode vir fazer quimioterapia, radioterapia, fisioterapia na cidade com o seu acompanhante de forma gratuita. Eu fiz a lei dos professores e funcionários da zona rural pagar meia passagem. Agora fizemos a lei que as mulheres das 22 até às 6 da manhã elas podem parar em qualquer lugar, independente da parada de ônibus, também na zona rural. Então, eu tenho provocado o pessoal, se alguém souber, outro vereador, que tenha feito uma lei para a colônia, por favor, me apresente. Eu fiz 4 já. Sabe que vereador é que nem músico. Para emplacar uma música boa, não é fácil. Isso é a mesma coisa para a lei. Eu já emplaquei 4 na zona rural e permaneço indo 3, 4 vezes por semana na zona rural. Tá? Por quê? Porque é lá que eles estão. Eles querem me ouvir, eu tenho que botar meu mandato à disposição deles. E são formas de incentivá-los a permanecer na atividade rural, já que cada vez mais a gente sabe que a realidade do país é a transferência da população rural para a urbana, que está inchada, que já tem problemas... Não vamos longe. Hoje nós temos, eu te diria, no mínimo, umas 3 colônias dentro de Pelotas, no Sítio Floresta, Navegante, Dunas, Getúlio Vargas. Tem 3 colônias de Pelotas que tiveram que vir morar em bairro e vila sem nenhum perfil para isso. Eles têm perfil agrícola, mas por causa dos filhos estudar, por falta de condições da zona rural, eles acabam vindo para a cidade, o que é altamente prejudicial para a zona rural e para a urbana, que incha ou não tem que inchar. Então, a expectativa nossa, com a questão da licitação, botando a tarifa igual ao urbano, nossa expectativa é que muita gente possa retornar para a zona rural. Tem casas abandonadas, meu Deus do céu, tudo que é canto. Por quê? Porque o êxodo rural correu eles de lá. E uma das principais características foi a questão do transporte coletivo. Não tem como negar isso. Hoje, as mulheres da zona rural estão absolutamente desempregadas. Elas têm que mentir quando vêm aqui no comércio, que moram no centro para poder ter direito a trabalhar, aí dão um vale transporte urbano, elas têm que vender e complementar com o seu salário. Quer dizer, são questões que as mulheres da zona rural sofrem sempre. Não há perspectiva para elas. Eu fui uma formatura na escola de Dirceu Moreira, da qual eu participei como professor durante 6 meses ano passado, e eu dava aula para a 9ª série de lá, e de todas as meninas que se formaram, uma seguiria para o ensino médio, somente. As outras todas ficariam na zona rural, desempregadas, ou terem como opção vir para o centro, poder trabalhar no comércio dessa forma como eu estou te dizendo. E com a possibilidade da licitação e também a redução do valor do transporte, isso com certeza vai ser fundamental também, né? Olha, é um sonho, porque quando eu lancei essa ideia na colônia e disse que a ideia principal era do ex-prefeito Fernando Marrone, com a bacia de compensação, e muito nós conversamos, eu e o então vereador Eduardo Leite, sobre esse assunto, né? A gente sabia que, infelizmente, não tinha passado na época do Marrone, mas havia uma chance concreta de uma postura de governo agora do Eduardo de transformar isso em realidade. A principal reunião já aconteceu lá no auditório do Colégio Pelotense, onde ficou definido que o valor será R$ 2,80.
talvez até menos. As pessoas na zona rural riam de mim. O professor está louco, vai quebrar as empresas de Pelotas. Não, as empresas terão de se juntar no consórcio, né? E esse consórcio vai pagar por quilômetro rodado. Nenhuma empresa vai quebrar. E, aliás, quero deixar bem claro, eu não tenho nada contra as empresas e quero, tomara que o consórcio que ganhe seja de Pelotas. Acho que é importante. Agora, o que não dá mais é essa sangria que é feita através do transporte coletivo na zona rural de Pelotas. Não dá mais. Tarifa única e integração, a tarifa única para ser uma realidade em Pelotas e a integração, boa parte dos municípios brasileiros já tem há algum tempo. Isso falta ainda também, né, para qualificar o nosso transporte. O transporte coletivo, por exemplo, rural, ele tem diversos problemas. Qual é os ônibus que a gente bota para trabalhar na rural? São os piores da frota. Qual é o que está pior? Então bota na rural, não tem banheiro. Nós temos viagens de quase 2 horas na zona rural, com idosos, que, aliás, é uma lei minha de botar banheiro nos ônibus da zona rural, mais uma, né? Porque tem que ter um mínimo de respeito com as pessoas. Tu vê, o cara que paga R$16, ele deveria ter, no mínimo, um ônibus, o mais chique da cidade, com banheiro e ar-condicionado. Mas é o contrário, o senhor tem razão. O que nós temos? Tu paga R$16, tu tem os piores ônibus. Se tu fecha o vidro, tu morre sufocado. Se tu abre a janela, tu engole um tijolo por viagem. Não é possível. É exatamente o contrário. Quem paga mais tem os piores ônibus das empresas. O que está faltando na educação? Eu sei que, por exemplo, há uma demanda bastante grande na educação infantil. Questão do pelotense, que o senhor tem uma identificação muito grande, o próprio ginásio, a recuperação. O que está faltando hoje? Tu repara o seguinte, todo governante que fala em educação, ele fala em melhorar as condições da escola, ele fala em qualificar o professor, nenhum fala em salário. Nenhum. Então, enquanto os governantes não entenderem que com salário mínimo não tem condição de fazer uma educação de qualidade, não temos condições. Agora o governador Tarso Genro aumentou o piso regional. Qualquer trabalhador ganha mais do que o magistério. Então nós não temos as mínimas condições de querer melhorar o ensino público. Um professor hoje, para ganhar R$ 2.500, ele é obrigado a trabalhar manhã, tarde e noite. Tu acha que isso é possível? Evidente que não. Então, enquanto não se mudar isso, entrar na questão salarial direto, e aí nós teremos ainda mais uns 10 anos para recuperar uma geração, esqueçam, eu não me iludo, nós não vamos melhorar. Nós temos que começar tratando de salário, pagar bem e cobrar bem do professor. O que tem se feito é ao contrário, é se cobrar muito e em troca não dá nada, se dá um salário absolutamente miserável, aviltante, para uma pessoa que fez um curso superior, que se preparou, fez um mestrado, um doutorado, né, e que hoje convive com um salário de R$1.200, R$1.500, e aí ele é obrigado a isso. E aí o que a gente vê? Tu pega o ensino noturno, há um índice de saída de alunos de 70%. Por quê? Porque é o resto que sobrou do funcionário do comércio, da indústria, que chega de noite, com o resto que sobrou do professor que deu aula de manhã, de tarde, e chega de noite extenuado, completamente liquidado. Então, se não se fizer uma mudança nisso, nós não vamos ter condições. O professor, quando eu falo professor, não é professor universitário, é professor de escola de ensino infantil, médio, fundamental e médio. Né? Não tem, mágica não vai se fazer. Eu até agora não vi nenhum prefeito, governador, que entre falando em melhoria salarial, para depois vir o resto. Se fala em melhorar a sala de informática, o ginásio, a biblioteca, vamos dar curso para os professores, qualificá-los. O professor ele é entupido com atividades que ele não tem nada a ver. Ele tem que falar sobre sexo, ele tem que falar sobre trânsito, ele tem que falar sobre drogas, ele tem que ser um super-homem, um cara que entenda de tudo, quando o seu salário
É ridículo. E nesse momento que até a própria sociedade vive conflitos, a própria rediscussão dos valores da sociedade, o professor muitas vezes atua para superar a dificuldade de relacionamento existente muitas vezes dentro de casa, na família, e aí isso transfere para dentro da sala de aula, né? A escola, há muito tempo, ela deixou de ser o segundo lar. Quando a gente era criança, dizia, olha, a escola é o segundo. Não, a escola hoje é o primeiro lar. É o primeiro lar que houve o advento que as mulheres antigamente cuidavam dos filhos. Hoje as mulheres, felizmente, têm que ir para o mercado de trabalho e quem é que cuida dos filhos em casa? Muitas vezes a classe mais baixa é o irmão mais velho, é a vizinha, uma irmã, que muitas vezes não tem compromisso com isso, e não é mãe, não é pai, e a escola fica assoberbada com isso, sem, no entanto, ter o respaldo dos pais. O que os pais querem, geralmente? Querem uma escola firme, dura, segura, para os filhos dos outros. Quando essa firmeza, essa dureza bate na porta deles, aí não serve. Então, é muito difícil trabalhar em escola pública. Os professores são verdadeiros heróis diários que lidam com tudo que é tipo de educação que vem de casa sem o apoio dos pais. A grande maioria das vezes, os professores têm que tomar atitudes firmes e os pais absolutamente o apoiam. Ótimo. Vereador professor Adinho, agradecer a sua presença. Se tiver algum recado ainda para deixar para quem nos acompanha, com certeza voltaremos a conversar. Olha, primeiro agradecer a oportunidade e depois dizer às pessoas que confiam em mim já há 3 mandatos que eu não mudei, né? Eu sou exatamente como as pessoas me conheceram. As pessoas da zona urbana que votam em mim, votam por me conhecerem, por confiar em mim, pelo trabalho que tem sido feito. E para a zona rural, eu tenho a necessidade de estar lá, porque é lá que eu vejo a necessidade do poder público agir. Acho que a Câmara está agindo na zona rural, não é só comigo, são outros vereadores que vão lá, e nós precisamos resgatar uma dívida que a zona urbana tem com a zona rural brutal. A zona rural bota comida na nossa mesa e tem recebido muito pouco dos governos que têm passado aí. E às vezes pede muito pouco também. Né? E pede muito pouco, né? E pede muito pouco. Pede uma extensão de água, de luz, uma escola melhor, uma escola infantil que agora esse governo vai começar, já começou a construir na zona rural, sendo pioneira. Então, a minha vida na zona rural hoje, eu tenho certeza que os ajuda, a minha ida lá, quase que diariamente, os ajuda sobremaneira a pelo menos saberem que tem alguém para recorrer e que vai trazer certamente as suas necessidades aqui para casa. Essa Câmara tem nos ajudado muito, os projetos são meus, mas as leis são nossas. Se eu não tivesse o apoio dos colegas vereadores, nós não transformaríamos o sonho em lei, né? Então, eu quero agradecer também aos colegas que entendem o drama da zona rural, aceitam a liderança de quem vai lá, porque sabe que nós estamos indo lá quase que diariamente. Nós não estamos trabalhando aqui, imaginando o que está acontecendo na zona rural. Hoje eu estou saindo daqui do programa e estou indo lá na comunidade da Colônia Osório, porque nesse momento tem situações lá que precisam ser resolvidas e eu não mando assessor. Eles vão comigo, eu vou de carro e a assessoria vai junto. Tá ótimo. Muito obrigado, mais uma vez, vereador professor Adinho. O programa Entrevista fica por aqui, nós retornaremos uma próxima oportunidade. Um abraço a todos e até lá.